Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 4 de dezembro do ano 2020. Eu quero deixar uma palavra hoje que se encontra em João capítulo 20, no versículo de número 27, que diz assim: Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado e não seja incrédulo, mas crente. Nós vemos que Tomé, um dos discípulos de Jesus, ele só creu em Jesus quando ele viu os sinais dos cravos na mão de Jesus. Então, meus irmãos, o que a gente pode tirar desse texto bíblico? O que nós podemos tirar aqui desse texto bíblico? Tomé, ele é uma representação do povo de Israel. Nós sabemos que Israel só vai converter no final da grande tribulação, quando eles virem os sinais dos cravos na mão de Jesus, conforme está escrito em Zacarias, capítulo 12, versículo 10 em diante, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Então o Tomé aqui, ele é uma tipologia, ele é uma representação do povo de Israel no final da grande tribulação. Sabe o que eu acho interessante, meus amados e queridos irmãos? No capítulo 20, versículo 27 de João, é que aparece esse texto. Por que não aparece em outro capítulo, em outro versículo? Aparece no capítulo 20 e no versículo 27. Então, segundo os estudos do livro A Grande Revelação de Deus à Humanidade do Século, do Augusto de Castro, ele descobriu que Deus ele fala através dos versículos e capítulos da Bíblia. Então veja bem, João 20 significa 20 séculos. Segundo os teólogos eruditos, meus irmãos, o ano 2027 é o ano que completa 2000 anos da crucificação de Jesus. E por que 27? 27 seria então o ano em que os judeus vão reconhecer Jesus? Seria o ano em que os judeus vão ver os sinais dos cravos na mão de Jesus e eles vão reconhecer Jesus, meus irmãos? Isso é muito forte. A gente não pode descartar esta possibilidade, porque já foi feito vários estudos sobre isso, e segundo os vários teólogos e vários eruditos, o ano 27 é o ano em que completa 6.000 anos desde a queda de Adão. Desde a queda de Adão. Então, se isto realmente estiver correto, a partir de 27 para 28 já vai ser implantado o reino teocrático de Cristo na terra. Então isso é muito forte, né? João 20, versículo 27, ou seja, 20 séculos, 2000 anos desde a crucificação. 27 seria o ano em que os judeus vão reconhecer Jesus, vão ver os sinais dos cravos, meus irmãos. Eu creio nessa possibilidade também. Então nós temos que ficar atentos, nós temos que ficar antenados, porque isso vai bater com o que Jesus ensinou: não passará esta geração. Que geração? A geração que brotou em 1947 para 48. Então, meus irmãos, isso é muito forte, nós temos que ficar atentos, temos que ficar ligados. O Tomé aqui, ele é uma representação do povo judeu no final da grande tribulação. Então a Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, se nós queremos entender o futuro, queremos entender o que está lá na frente, nós temos que olhar lá para trás, ou seja, se nós entendermos o que foi lá atrás, vai ser será o que vai ser lá na frente. Então o que aconteceu lá atrás? Tomé rejeitou Jesus. Tomé só acreditou quando ele viu os sinais dos cravos. Então lá na frente o que vai acontecer? Os judeus só vai acreditar em Jesus quando eles verem o sinal dos cravos. Então o Tomé, ele representa o povo judeu no final da grande tribulação.
Por que então aparece no capítulo 20 de João, no versículo 27? Ou seja, 2000 anos. 20 quer dizer 20 séculos, 2000 anos. Um século são 100 anos. 20 séculos, 2000 anos. E segundo os teólogos eruditos, o ano 2027 completa 2000 anos desde a crucificação. E por que 27? É o ano em que os judeus provavelmente eu disse provavelmente, não estou dizendo que vai ser. Então o ano 27 é o ano que provavelmente os judeus vão reconhecer Jesus lá no Monte das Oliveiras e vão se converter, quando eles vêem os sinais dos cravos, conforme está escrito em Zacarias 12:10 e Apocalipse capítulo 1, versículo 7, meus irmãos. Então vamos estar atentos. A Bíblia é profunda. Se você ainda não leu esse livro é o seguinte: é a grande revelação de Deus à humanidade deste século. O nome do autor é Augusto de Castro. Você entra aí no Google aí você pesquisa sobre esse livro. É um escritor português que escreveu esse livro. Ele descobriu que Deus ele fala dentro da Bíblia através de versículos e capítulos da Bíblia. Por exemplo, vou citar aqui só um exemplo aqui para vocês de uma coisa interessante que o escritor Augusto de Castro ele cita lá no livro dele. Apocalipse, preste atenção, Apocalipse capítulo 3. Por que 3? Terceiro milênio. Quando começou o terceiro milênio? 1º de janeiro de 2001. Então Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e 11. O que está dizendo no 10 e no 11? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Por que Apocalipse 3? Apocalipse 3 quer dizer terceiro milênio. Por que o versículo 11... O 10 e o 11, se você juntar a soma do versículo 10 mais o 11, vai dar exatamente 21. Ou seja, terceiro milênio, ano 21 ou século 21, meus irmãos. É muito forte. Então vamos estar antenados. Deus abençoe a todos.